Olá, hoje a gente vai conversar sobre o congelamento de óvulo. Quando fazer, quando não fazer, qual a melhor idade. E a gente trouxe hoje a Luísa Polese, aqui da equipe da Illumine Clinic, do time de reprodução também, para conversar com a gente a respeito disso. Luísa, obrigado pela participação. E eu gostaria da gente começar falando um pouquinho sobre o que é o congelamento de óvulos. Para que serve congelar óvulos? Por que a gente não congela necessariamente o tecido ovariano? Ou por que a gente congela o óvulo e quais são os resultados que a gente tem? Certo. A gente congela os óvulos, para preservar a fertilidade da mulher. Todos nós sabemos que começamos com uma quantidade lá no nosso início da vida e ao longo dos anos não há nada que a gente faça para parar de perder óvulos. Todo mês a gente perde uma quantidade. Então, além de diminuir a quantidade ao longo dos anos, a gente também diminui a qualidade e o risco genético que ele traz na sua carga, genética. Então, o congelamento de óvulos basicamente é você parar ali naquela idade em que você faz o tratamento, o status que ele está. Então, naquela quantidade, você recruta, você para de envelhecer ali naquele momento e você tem a possibilidade de uma gestação mais no futuro. Tá, então se eu congelar meus óvulos com 30 anos, na hora que eu tentar engravidar com esses óvulos, a minha chance de gravidez é da minha idade atual ou é da minha idade que eu congelei o óvulo? É da idade que você congelou os óvulos. Bacana. Sim. Então isso diminui riscos? Diminui riscos tanto genético e também diminui o risco de você não conseguir essa gravidez, porque conforme vai passando o tempo a nossa fertilidade cai e a mulher tem esperado mais para ter filho com essas mudanças no mercado de trabalho, tem focado mais em carreira, em outras atribuições aí da vida e tem começado a deixar mais para terceira, quarta década de vida a gestação. Então hoje em dia, com todas essas atribuições femininas, buscando uma carreira mais tardia, buscando uma gestação mais tardia, trabalhando mais, focando, investindo em tudo isso, o congelamento de óvulos entra como uma opção para a gente deixar essa gravidez mais para frente. Isso é completamente diferente do que se passava anteriormente, que era falar assim, não, podemos engravidar aos 40 anos? Podemos, mas a gente tem que se preparar para isso. E aí a primeira pergunta que eu vou te fazer a respeito da questão da idade é qual seria, independente de qualquer coisa, qual seria a melhor idade que você considera para se congelar óvulos? Essa pergunta é perspicaz. Não existe a melhor idade. A melhor idade é quanto mais cedo, melhor. Então, todo mundo fala aí, quanto mais cedo, melhor, mas antes tarde do que nunca. A mídia tem martelado muito na idade de 35 anos, porque é quando as curvas começam a ficar mais drasticamente descendentes em quantidade e na qualidade também. Então, aos 35 anos, a gente espera uma diminuição da qualidade do material genético presente naquele óvulo e a gente também vê que a quantidade começa a cair mais expressivamente. Aos 35 anos ali, a gente coloca como a idade que as mulheres acabam procurando. Mas claro, se você está com 31, com 30, com 32 e não se vê sendo mãe ali nos próximos 2, 3 anos, vale muito a pena você procurar para você ter ali uma maior chance de gravidez. Porque se você congela aos 30 e não aos 35, você está congelando o seu material genético antes, você tem uma quantidade maior e melhor, e aí a gente sabe que a quantidade ela é muito importante ali para o futuro, para suas chances reais de ter uma gravidez lá na frente. Então, de uma forma, o mais ideal é congelar até os 35, Sim. Então a gente fala da curva dos 35, mas quanto antes melhor. O difícil é você convencer uma mulher de 30 anos que ela precisa congelar, porque realmente ela tem todo o potencial da fertilidade naquele momento, ela se sente bem, ela não precisa nada daquilo, mas se ela não se preocupar com esse tempo, pode ser que passe dos 35, 36 e ela realmente se arrependa. E claro, é importante avaliar, por exemplo, história de menopausa precoce na família, para se programar a questão do congelamento de óvulos? Com certeza. A menopausa precoce, ela tem uma herança familiar, então se a sua mãe, se a sua avó parou de menstruar muito cedo, existe uma chance de que isso aconteça com você também. Então, em casos em que a gente vê a menopausa precoce ou a falência ovariana prematura, que também é uma doença que acomete um grupo de mulheres aí que vão parar, que vão perder a sua reserva ovariana mais cedo, vale a pena
você adiantar esse processo, porque você não sabe que horas ela vai parar de menstruar, que horas ela vai acabar com o estoque dela que ela tem ali de óvulos no ovário. Outra coisa também é assim, a endometriose hoje é a principal causa de baixa reserva ovariana. E a gente sabe que existe uma herança familiar relacionada à endometriose. Então, será que de repente não seria interessante a gente começar a falar mais com nossas pacientes, principalmente as que tiveram mães com endometriose? Será que não vale a pena pensar nas filhas no congelamento de óvulo também ou não? Sim. Todas essas doenças, né, o estilo de vida que a gente escolheu ter também, então é uma vida muito mais dinâmica, a gente tá ali se alimentando talvez em qualidade um pouco pior e não focando nessas coisas que são boas para nossa fertilidade, então consumindo álcool, o tabagismo e além dessas doenças genéticas que podem vir junto com a gente, prejudicar a fertilidade, tudo isso junto mostra que assim, o ideal seria que a gente buscasse isso como uma alternativa para se no futuro precisar, é um plano B, não quer dizer que agora você congelou óvulo, lá no futuro você vai usar. Você está dando uma chance ali maior no seu futuro caso você tenha algum problema. Então, eu acho que falta informação, né? A gente precisa conversar com as nossas pacientes, conversar com as nossas mulheres ali e explicar para elas que tudo isso pode piorar a qualidade ocitária, então que seria muito legal, muito interessante se elas buscassem informação, porque com a informação ela consegue decidir melhor o momento ali de fazer o congelamento e decidir com o médico dela sobre as possíveis chances no futuro dessa gestação. Tá. E me conta uma coisa, existe um número mágico assim? Toda vez o paciente pergunta pra gente, mas quantos óvulos eu tenho que congelar? Eu sei que isso tem uma relação com a idade, mas tem um número médio que a gente fala mais ou menos para o paciente ou não? A gente gosta de falar entre 15 e 20 óvulos, mas a gente tem que saber que cada paciente tem uma resposta individual, né, ao tratamento e isso vai depender com certeza da idade. Então, uma mulher que está congelando aos 35 anos, se ela congela os mesmos 15 óvulos de uma mulher de 30, a gente sabe que a mulher de 30 que está congelando ali no futuro, mesmo que elas ambas decidam engravidar aos 40, a mulher de 30 vai ter mais chances. Então, não existe exatamente um número ideal, mas a gente gosta de falar nesses números para terem uma boa chance lá no futuro. Perfeito. E o que a gente vê muito, as pacientes chegam para nós no consultório e falam, doutor, eu consegui com 30 anos, congelei 15 óvulos. Tá, mas os óvulos eram bons ou não? Não sei, doutor. Como é que eu sei isso? Como é que eu descubro? E aí, aí que eu entro e sempre converso com o laboratório, né? Porque não adianta eu ter 20 óvulos de baixa qualidade. Sim. Porque se realmente eu tenho 20 óvulos de baixa qualidade, no momento que a gente fizer o descongelamento, existe a possibilidade de a gente ter uma perda muito grande desse número. Então é importante a conversa com o laboratório e, em segundo lugar, né? O paciente estar disposto a ouvir que, olha, pode ser que os seus óvulos não estivessem tão bons. Talvez a gente tenha que mudar um protocolo de estimulação, trocar o remédio e ter a possibilidade de fazer um novo tratamento. É claro que não é tão simples assim. Então, você tem algum recado, assim, breve para dar para alguém que está tentando ou pensando em congelar óvulo? Um recado breve que eu diria é que, assim, as pacientes, quando elas vêm conversar com a gente sobre o congelamento, geralmente é uma longa jornada até elas realmente fazerem a estimulação e captarem. Então, assim, ela vem, ela discute, ela faz exames, e aí ela pensa, ela vê os custos. Então, eu acho que assim, se isso passou pela sua cabeça durante a nossa conversa, se fez sentido para você, vale a pena você procurar. Procurar para entender, para se informar. E a partir daí, você tomar uma decisão. Se você só fica ali no campo do imaginário, às vezes você acaba não indo atrás, e daí quando você decide, passou 1, 2, 3 anos que podiam ter feito a diferença ali na sua taxa de fertilidade do futuro. Perfeito. Obrigado, Luísa. Obrigado pela conversa, foi ótimo. Obrigada. Vai seguindo a gente vai falar sobre outros temas de reprodução também. E se você tiver dúvidas, manda aí nos comentários que a gente responde para você. Obrigado.